gente vai seguir falando sobre outros assuntos, né? A gente volta nesse momento a falar daquela pesquisa industrial mensal, o PMI, publicado pelo IBGE. Para a gente repercutir os números da indústria de novembro, converso agora com o Rodolfo Toblier, pesquisador do FGV Ibre. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Um prazer ter você aqui. Muito bom dia, muito obrigado aqui pelo espaço. Rodolfo, queria começar entendendo exatamente essa variação nula, né? Começar pelo começo. O que isso diz, de uma forma um pouco mais aprofundada, do setor industrial brasileiro? Eu sei que vem em linha com o esperado, mas queria entender se há alguma sazonalidade ou se, de fato, existe algum tipo de recado um pouco mais aprofundado, um pouco mais presente, de uma forma mais estrutural nesses dados que a gente acompanhou serem publicados hoje pelo IBGE. O que a gente está observando, de fato, é uma desaceleração ali do setor industrial. A gente já vinha se esperado que fosse acontecer isso ao longo de 2025 e a gente começa a perceber, principalmente na segunda metade do ano, que isso, de fato, ali acontece. Esse resultado que já é livre das influências sazonais, então não tem muito a ver com essa questão do final do ano, que geralmente começa a ter um pouco da sua perda ali de ação por parte da indústria, mas o que a gente está observando, quando a gente olha os dados que aconteceram ao longo de 2025, exceto agosto, a gente já não tem uma alta desde março. Então, isso mostra que o setor tem perdido força ali na passagem para o segundo trimestre em diante. A gente já começa a ver que a indústria tem tido mais quedas e até um pouco mais de viés de estabilidade, que é o que tem acontecido agora nesses últimos 2 meses. Então, essa desaceleração que já era esperada, dado que a gente tem um cenário ali de taxa de juros a 15%, que é justamente para controlar a inflação e esfriar a economia, isso começou já a fazer sentido ali por dentro da indústria. A gente começa a ver que a indústria já vem desacelerando há algum tempo, mas que tem sido um pouso suave, né? Acho que a gente muito tem falado isso, que a economia brasileira como um todo deve ter um pouso suave, que essa desaceleração não vai ser tão forte, vai ser um pouco mais lenta e um pouco mais prolongada. Então, acho que esse resultado agora de novembro, a gente vai chegando nos últimos números do ano de 2025 e confirmam que, de fato, o que a gente está vendo é uma desaceleração em curso, uma perda de força ali por parte da indústria e agora em novembro, mais uma vez, a gente teve uma estabilidade ali mostrando que a produção industrial não está avançando muito, né? Está andando um pouco de lado, mas vindo já de uma sequência negativa. Então, você cita a taxa de juros, né, bastante elevada, patamar bastante restritivo. Eu queria perguntar para você sobre esses impactos também de commodities, né, do ponto de vista global, isso porque a gente acompanhou ano passado essa desvalorização muito significativa do preço do petróleo. E o gerente da pesquisa, André Macedo, disse que a queda observada nesse mês foi influenciada pela menor produção de óleos brutos de petróleo, gás natural e minério de ferro. Eu queria entender exatamente o comportamento dessas commodities e, evidentemente, a dependência que o Brasil tem, né, desse setor exportador, principalmente por esses resultados também da indústria. Eles acabam até sustentando, quando a gente olha o resultado ao longo do ano, né, a nossa taxa ali interanual, em comparação com o ano passado, ainda está ligeiramente próxima a zero, mas a parte de extração, né, a parte extrativa, que é justamente nisso que você falou, que é uma parte mais exportadora, que tem tido os resultados mais favoráveis, ajudou a sustentar ao longo do ano. Agora, nesse mês específico de novembro, a gente teve uma queda, mas compensando parte da alta que a gente observou em outubro. Então, ao longo do ano, ainda tem um resultado favorável para essa parte extrativa, nessa parte de extração, que é mais ligada a commodities, ligada mais também ao cenário global. Então, foi um ano um pouco mais favorável quando a gente olha para a indústria de transformação, mas, de qualquer maneira, quando vai chegando no final do ano, ela começa a oscilar um pouco mais. Então, esse resultado agora de novembro é um pouco de compensação também da alta que a gente observou em outubro. Ele deixou de ter aquela trajetória um pouco mais positiva, um pouco mais linear, e agora começa a oscilar mais para o final do ano, também já dando alguns indícios de desaceleração. Rodolfo, queria conversar um pouquinho mais sobre um período um pouco mais alongado. A produção ainda está 2,4% acima do nível pré-pandemia, mas 14,8% abaixo do recorde, né, registrado por essa série histórica em 2011. Entender o que mudou desde então. Evidentemente, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, é verdade. Mas eu digo a respeito da política industrial brasileira, da capacidade de investimento, de fomento público, principalmente. Eu queria uma análise um pouco mais aprofundada acerca exatamente dessa perda de capacidade produtiva da indústria brasileira. Então, o que a gente está vendo hoje é um resultado indo um pouco acima do período pré-pandemia, mas até outras atividades estão realmente mais acima. Mesmo considerando essa saída da pandemia, o setor industrial ainda não é o que tem um desempenho mais favorável também. Quando a gente olha a comparação com o máximo, né, da série histórica, que foi em 2011, nesse período aí de agora quase 15 anos, o que a gente tem visto também é que a gente teve a pandemia, teve também uma grande crise ali entre 2014 e 2016, e o que a gente acabou vendo é exatamente isso, a indústria perdendo participação, perdendo força na economia brasileira. A parte de serviços
ela acaba dominando muito mais. Isso já vem, enfim, é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Não só nesses últimos 15 anos, a gente fala aí de décadas dessa desindustrialização brasileira, isso vem acontecendo e é um retrato do que está acontecendo agora. Acho que o foco de se voltar a pensar em indústria realmente é uma política pública que pode ser importante, mas não só pensar em indústria, mas pensar em qual tipo de indústria deve ser fomentado, qual tipo de indústria que deve ser estimulada para a gente crescer e ter realmente um desenvolvimento mais forte. O que a gente acabou vivendo muitos anos atrás era também uma indústria que é um pouco mais menos tecnológica, um pouco mais ligada à extração. Isso não necessariamente vai sustentar o nosso crescimento, o desenvolvimento econômico do país. Então, acho que pensar de fato agora numa reindustrialização, políticas industriais, acho que é favorável, é positivo, mas também tem que ser uma política bem direcionada para aquelas atividades que vão fazer com que o Brasil consiga se desenvolver, né? Não seja realmente só uma política ali que dure por alguns anos e a gente acabe perdendo força, como foi que aconteceu ao longo das últimas décadas. Rodolfo, colocando na balança tanto as tarifas aplicadas por Donald Trump contra produtos manufaturados brasileiros e aquela série de medidas anunciadas pelo governo federal para, pelo menos, mitigar o impacto, né, dessa incursão comercial de Donald Trump, da aplicação dessas tarifas, queria entender, dentro desse balanço, o que pesa mais? Foi o aspecto negativo, exatamente das tarifas? Se há algum tipo de contaminação desses números é evidente pelas tarifas de Donald Trump, ou esse fôlego concedido também pelas políticas do governo conseguiram pelo menos mitigar esses impactos? O que a gente vê é importante também a gente entender o nosso contexto no momento que as tarifas chegaram, né? A gente já tinha uma expectativa de uma desaceleração ao longo desse ano, como a gente falou mais cedo, esse cenário macroeconômico mais restritivo, de uma taxa de juros mais elevada, a tendência já era que tivesse uma desaceleração da atividade econômica, a indústria seria uma atividade a sentir rápido, como a gente está observando agora, mas as tarifas de fato chegaram e ajudaram um pouco a potencializar essa desaceleração. Mas quando o governo veio com essas medidas, e também não só as medidas, mas depois quando o próprio governo americano voltou atrás, enfim, conseguiu fazer uma elitização maior, acho que hoje o impacto geral dessas tarifas não é tão grande quando a gente olha a indústria como um todo. É claro que algumas atividades ainda podem sentir, especialmente aquelas empresas que têm uma relação comercial mais forte, mas de maneira geral, quando a gente olha a média da indústria, o impacto acabou não sendo tão grande. Primeiro porque teve uma volta atrás ali do governo americano fazendo uma lista de isenções maiores, também essas políticas de ajuda que o governo federal fez. Então, quando a gente olha o saldo líquido desse impacto do tarifaço, né, desse aumento das tarifas, não foi tão grande quando a gente olha a média da indústria. De qualquer maneira, essa desaceleração pode ter sido um pouco potencializada, especialmente ali na virada do terceiro para o quarto trimestre, né? O final do terceiro trimestre pode ter tido algum impacto um pouco mais forte nessa desaceleração, mas não algo tão significativo a ponto de fazer com que a indústria tenha uma queda muito forte, né? A gente continua observando ali um pouso suave, como tem se falado, essa desaceleração um pouco mais branda, agora tendo números ali mais próximos de zero, mas com certeza toda essa questão, aquele período que a gente viveu ali, principalmente entre julho, né, quando começou os anúncios das tarifas, e até setembro, essa turbulência que se faz, esse aumento de incerteza, isso também acaba afetando de maneira indireta. As empresas ficam mais cautelosas, ficam segurando um pouco mais seus investimentos, porque com todo esse aumento de turbulência, essa dúvida de fato até onde a tarifa vai ou não vai, isso também faz com que as empresas fiquem mais cautelosas e fazem também com que percam um pouco ali do seu ritmo, seu ímpeto de investimento, seu ímpeto de contratação. Conversei com Rodolfo Tobler, pesquisador do FGV IBRE. Rodolfo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia.